Está no ar pela Mundial. Programa Dimensão Pessoal. Apresentação: Sueli Matos. Programa Dimensão Pessoal. Olá a todos. Aqui pela Rádio Mundial, na madrugada, agora tem a hashtag Madrugada na Mundial. Coloca lá Madrugada na Mundial, os programas também estão lá. Eu sou Sueli Matos e o que eu queria contar para vocês é que todo mês agora a gente tem um quadro de filosofia, um quadro sobre filosofia. Então, quem vem aqui falar sobre filosofia todo mês é o Fabrício Marciel Martins. Vai ser então o nosso colunista de filosofia, que estará todo mês aqui com a gente. E o nome do quadro é o Filosofando de Leve. Oi, Fabrício, tudo bem? Oi, Sueli, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Eu sou o Fabrício. Espero aí que a semana de vocês tenha sido muito boa. Agora é um momento para falarmos um pouco de filosofia na nossa coluna Filosofando de Leve. Se você gostar ou não gostar da coluna, se tiver sugestão, manda e-mail para o filo.vinho@gmail.com. Eu quero falar sobre filosofia, mas vamos falar de filosofia de um modo leve, né, Sueli? Assim é legal, né? Porque às vezes a gente imagina que filosofia é uma coisa tão distante do nosso dia a dia, né? É verdade, tá ali perto e dá para pensar em filosofia. Eu penso em filosofia o tempo inteiro. Mas, Sueli, você já viu o filme mais ou menos antigo, A Era do Gelo, Big Bang? Sabe que meu filho Pietro... O Pietro, que inclusive está aqui hoje, né, Pietro? Ele adora esse filme. E ele já me fez assistir, me obrigou a assistir esse filme várias vezes. Ah, é? Inclusive ontem. E à medida que ele vai me obrigando a assistir, eu fui analisando esse filme. E quando você começa a procurar um outro sentido nas cenas que vão se passando? Ah, que legal. Pois é, no filme, como em muitos filmes, são várias historinhas dentro da história maior. E é claro que por ter assistido várias vezes, eu fiquei procurando os defeitos e as críticas. Mas a gente precisa pensar positivamente, não é assim? Com certeza. Ainda mais num desenho, né? É verdade. Sabe, uma coisa que tem bem legal no filme são as viradas, as quebras de expectativa. Daí você vai dizer, isso tem em toda a história. Claro que tem. Mas sabe quando o asteroide está caindo na Terra e tudo vai acabar? Tem um momento em que... tudo vai acabar e tem nada mais, nada menos que um asteroide vindo do espaço e caindo na Terra. E eu pergunto, quem nunca se sentiu assim? Como se um asteroide estivesse caindo na nossa vida. É verdade. A filosofia tem muito a ver com psicologia, né? Com comportamento. Né? Justamente. Tem Nietzsche, tem Schopenhauer, né? E isso deu muita base pro Freud, né? Com certeza a gente sente assim, muitas vezes, verdade. Né? E a gente está ali lutando contra algo que é muito maior que a gente, né? Como se fosse um asteroide mesmo caindo, vindo do universo e acabando com tudo que a gente conhece, pronto para extinguir todas as espécies do planeta. E lá na história, só meia dúzia de animais lutam contra aquilo. Que é tão grande, tão imenso, tão maior que eles. Nessas horas em que a gente vê que tudo vai acabar, que nada vai ficar no lugar, a gente precisa de algo maior, né? A gente precisa pensar positivo, precisa sentir positivo. Sabe que todos fizeram, menos os protagonistas do nosso filme? Eles se esconderam, correram. Mas eles, os protagonistas... acreditaram que era possível fazer algo maior. Olha a diferença que isso faz. Acreditar. Aí você tá do outro lado me ouvindo, falando, mas Fabrício, isso é uma história, é ficção. Mais ou menos, né? Pois é, mas de onde vem a ficção? Pois é. Qual a base da ficção, se não a nossa vida? Você já parou para pensar que a pessoa que escreveu o roteiro daquele filme é um ser humano, como você, com 2 braços, 2 pernas.
qual será o asteroide contra o qual ele lutou? Nossa, é para se pensar, né? O legal da filosofia é isso, né? É verdade. Você pensa muito mais, você olha situações, você faz vários paralelos. É verdade. Pensa de outra... Olha tudo sob um outro ponto de vista, um novo ponto de vista. Sabe que a gente chama isso de flexibilidade na PNL, né? Quando você tem flexibilidade, você amplia o seu olhar para as coisas. Então, você admite coisas que talvez não seja a partir dos seus condicionamentos, Sim. mas que você possa ver que possam existir outras explicações, outras realidades. A filosofia, eu acho que é bem isso, né? Existe. A gente precisa entender o que está relacionado com as coisas, por que está relacionado, né? E tenho certeza que a pessoa que escreveu aquele roteiro teve seus asteroides para enfrentar, assim como nós temos os nossos, né? Deve ter sido algo muito grande o que ele enfrentou. Mas voltando ao filme, interessante é como os personagens se transformam no meio do caminho. Como o maior problema do mundo, que é o casamento da filha de 2 personagens, não tem mais sentido diante de tudo que acontece. Mas não é assim mesmo? Às vezes a gente acha que um problema é o maior do universo. E, de repente, outro problema bem maior. E aquela importância que tinha o problema inicial acaba. Já não tem mais, né? Acaba. Nossa, isso tem muito a ver com a nossa vida mesmo. Por isso, a gente sempre deve fazer 2 perguntas básicas. A primeira é o quê e por quê. Parece banal isso, né? Mas faça um exercício. Pergunte o que é importante para você. Depois pergunte por que é importante. É muito legal mesmo. Às vezes eu falo aqui, quando você não está se sentindo bem, você se perguntar por que eu não estou me sentindo bem. Sim. Né? Por que eu estou assim? Tentar ver o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente não se pergunta isso, né? Sim. Vai passando o dia, vai passando a sua rotina, vai passando o mês, vai passando o ano, você está se sentindo mal, mas continua assim e vambora. Exatamente. E essa parada é interessante, né? De você se perguntar essas coisas, né? E interessante que quando você pergunta o porquê das coisas, quando você volta a pergunta o quê, às vezes ela é respondida de outra maneira. Ah, é? É isso que é o interessante. Né? E quando você responde essa pergunta de outra maneira, é bom. Né? É um sinal de evolução. É verdade. Né? Aproveitando isso, né? Aproveita isso. Né? Quando você responde o quê de outra maneira e ele vem outra resposta, aproveita isso. E vem resposta, né? Isso que é mais legal, vem resposta. Sem dúvida. Mas voltando ao filme outra vez. Vamos voltar ao filme. Super interessante isso. O que era importante no começo do filme para os pais era controlar a filha. Ter ela sob suas vistas. Eles não queriam que ela saísse com um namorado, que fosse viajar pelo mundo. Mas, no segundo momento, o que era importante era que a filha vivesse. Afinal, o mundo ia acabar, né? O mundo ia acabar. Que diferença grande, Nossa. Né? Isso tudo se traduz em uma importância maior quanto à felicidade da filha. Eu quero que a minha filha seja feliz, como eu tive a oportunidade de ser. Olha os pais aí, hein? Ouvindo isso agora. É uma verdade, não né? É verdade, né? Que mudança eles tiveram nesse meio do caminho, né? Agora, sabe, Sueli, puxando um pouco para a filosofia, a mudança é uma marca importante. Eu adoro uma palavra grega que é o devir. O fluxo permanente, o movimento ininterrupto, atuante como uma lei geral do universo, que dissolve, cria, transforma todas as realidades existentes. É o vir a ser e, ao mesmo tempo, que não é mais. Olha... Uma forma particular de mudança. A mudança absoluta, substancial, que vai do nada ao ser e do ser ao nada. Sabe? É bem filosofia isso, né? Mas é muito legal. Esse paralelo é muito legal. Sabe que o Fabrício ele já tem um programa, né? Numa web rádio, na radionewsfm.com, já até falando para vocês. E
você fala muito no seu programa sobre essa questão mesmo da filosofia e também, uma vez eu estava ouvindo, achei muito legal que você falava a questão dos cheiros, enfim, que a gente não percebe. Enfim, depois o Fabrício vem e fala aqui no nosso programa sobre isso. Mas é interessante que a gente imagina realmente que a filosofia, ela é distante da nossa vida, né? Falar, a pessoa o cara é filósofo. Mas não tem nada disso, né? E geralmente quem trabalha com filosofia, esse olhar, ele realmente é muito ampliado, né, Fabrício? É bastante, sabe? Isso, eu acho assim, inclusive o programa que eu tenho lá, ele fala tanto de filosofia como de vinho, né? Chama Filô com Vinho, né? Filô com Vinho, exatamente. Aqui é o Filosofando de Leve. É legal que é de leve, então a gente aproxima a filosofia da nossa vida, né? Não, exatamente, esse o objetivo, né? É colocar a filosofia mais perto da nossa vida, né? E justamente essa discussão, né, do devir, que você já colocou, que eu acho que tem muito a ver com o PNL. Apesar de que o devir, ele está mais fora, enquanto a PNL, ela é mais interna, né? A PNL, ela é muito de estrutura do ser humano e da realidade muito subjetiva, muito interna de cada um. Mas é legal porque ela ajuda a você ampliar o seu olhar. E aí eu acho que é bem parecido com a filosofia, é olhar as coisas de uma outra forma e sempre fazer essa pergunta, né? Como... está posto dessa forma, mas pode ser de muitas outras formas. É o prisma, é o ponto de vista, é a forma que você olha que vai também determinar a sua realidade. E a filosofia, ela olha sob vários prismas. Isso que é interessante. Interessante, né? Mesmo. É que eu vejo, talvez você me corrija aqui, eu vejo isso na PNL, né? Eu como senhor da minha existência, e ninguém mais, né? Você tomando que seria de repente a direção, o controle, sim, controle da sua vida. Apesar de que a gente sempre fala que... Mas daí eu acho que não tem nem tanto com a PNL, porque aqui no programa a gente fala sobre várias bases e várias fundamentações que para mim fazem sentido. Sim. Então, a PNL, ela trabalha muito essa coisa de você ampliar mesmo a sua visão em relação a tudo na vida. Porque quanto mais você amplia, mais você se flexibiliza para os acontecimentos, para os seus sentimentos, e você pode sim ter esse controle. Então, realmente, a partir do momento que você decide, você faz uma escolha e você controla muito mais. Você tem uma vida muito mais com ações mais acertadas, né? A PNL fala muito disso mesmo, da excelência humana, de você conseguir trazer a sua excelência, o máximo do seu potencial. E por isso é importante ter a consciência do devir, né? Com certeza, com certeza. Então, é aquela coisa de ampliar, né? Amplia, procure saber essa outra realidade que, de repente, não é a sua. Não é? Sim, exatamente. Bom, sabe, o que eu quis trazer falando dessa história é que é justamente a necessidade que temos de assumir o protagonismo de nossas vidas. É verdade. Nós somos responsáveis por ser os protagonistas de nossa história. É verdade. Você não pode ser um coadjuvante na história da sua vida. A história da sua vida vai acabar de qualquer jeito. Mas... se você guiar o carro que é a sua vida, se você conduz a sua vida, ela toma outra forma. Olha esse texto, Eu Sei Que Mas Não Devia, de Marina Colasanti. Esse texto tem a ver com o que a gente está falando. Bom, eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista a não ser as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas.
E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisa tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar mais o dinheiro com que se paga. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua, a ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, e a ir aos cinemas e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto se acostumar, se perde de si mesma. Nossa, sabe que esse texto me lembrou que é muito comentado no programa, que é a questão da hipnose, né? As pessoas são hipnotizadas, às vezes a hora que elas acordam, até a hora que elas vão dormir, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos e a vida toda. É bem isso mesmo. Exatamente esse texto fala sobre a hipnose que nós vivemos. Nós somos como zumbis na vida. Entendo. Justamente porque não tem essa amplitude de olhar. Vai sobrevivendo, não vai vivendo, vai sobrevivendo da forma que ensinaram, que nos ensinaram. Nós sobrevivemos na forma que nos ensinaram. Você sabe que a gente tem... gente, filosofia é uma coisa assim que, nossa, dá vontade de falar horas, né? Sim. Então, só para você saber, né? Nosso programa é curtinho, né? O Pietro, o filho do Fabrício, já está aqui embaixo da mesa. Ele já está aqui embaixo da mesa. Então, Fabrício, a gente tem mais uns 3 minutinhos, aí você... Fica à vontade, né? Mas é interessante, esse texto daria vontade de ficar muito mais tempo falando sobre ele, mas eu acho que a principal questão desse texto é o quanto a gente acorda e essa vida automática que a gente tem. Essa vida automática que a gente tem. Você sabe que eu espero que quem tem ouvido esse texto tenha tomado a decisão de protagonizar sua vida, de ser o principal personagem da vida. Espero que vocês não se escondam do asteroide que vem para destruir tudo. Muito pelo contrário, que vocês entendam que a vida, eu disse a vida, ela é a pura mudança. A vida é o devir. A mudança é o rio pelo qual a vida segue. Nada é como era quando a gente nasceu. Nem faz tanto tempo assim que a gente nasceu. Mas é assim que as coisas acontecem. Dizem que as pessoas têm mais medo da mudança do que da morte. E você? O que você teme mais, a vida ou a morte? Eu diria que eu temo mais a vida, mas a recompensa de encarar os desafios da vida
é poder viver a vida e o melhor, poder viver uma vida mais parecida com aquela com que eu queria viver. É, né, Pietro? Eu ouvi um aqui embaixo. Tem 6 anos, né, o Pietro? Tem 6 anos. É bom que ele já vai acostumando a olhar a vida de uma outra forma e fazer a mudança, que é aquela mudança que você se referiu no comecinho do programa, quando você falou do desenho, que aqueles poucos protagonistas olharam aquela situação de fim de mundo, do asteroide, e pensaram, vamos fazer algo. Senão você passa pela vida, a vida passa muito rápido, né? E se você não olha para essas questões, a vida passa e você não viveu de uma forma feliz, né? Minimamente. E as mudanças vêm. De qualquer jeito, você não controla. Nesse ponto, você não controla, né? As mudanças vêm. É isso aí, Fabrício. Deixa o seu contato pra gente. Olha, contato eu deixei logo no começo. Mas vamos repetir, repete pra gente. É filô.vinho@gmail.com. Só por e-mail, por enquanto. Ok. Mas depois, aí, se o pessoal quiser falar alguma coisa, te manda um e-mail. E depois você passa outros contatos. Esse programa também... todos os programas, na verdade, né, eu disponibilizo no Facebook do programa Dimensão Pessoal, é só procurar lá. Eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui, que é o 999007536, não é? Eu trabalho com terapias, enfim, todos os programas eu estou falando aí, então vocês já provavelmente conhecem. Se não conhecem, é só entrar no Facebook no programa Dimensão Pessoal, que os vídeos dos outros programas também eu sempre disponibilizo lá. Bom, o meu e-mail também é suelimatos.terapia@gmail.com. E também o meu Instagram é suelimatos.terapia, tá bom? Então, lá no Facebook, programa Dimensão Pessoal, lá também eu coloco uns textos legais. Muito legais. Né, falando sobre comportamento, sobre a vida. E a filosofia realmente tem tudo a ver com a nossa vida, né? Sim, tudo a ver. Tudo a ver. É verdade. É muito legal mesmo. Às vezes a gente acha, como eu disse, a gente acha que é uma coisa distante, né? Você sabe, Fabrício, que eu tenho um programa de 30 sessões... Porque, assim, nem todo mundo gosta de fazer terapia. Por exemplo, a filosofia é um caminho legal. Você estudar filosofia é uma coisa muito legal. Porque você começa a pensar sobre a sua vida. Começa a olhar a vida de outra forma. Sim. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. Então, eu, além de fazer terapia presencial, atuar com terapia presencial, eu também utilizo esse programa, né, de 30 sessões que é destinado a essas pessoas que não gostam de terapia presencial. Tem gente que não gosta. Eu sei que muita gente faz terapia para autoconhecimento, que é muito legal. E muita gente também faz terapia... A grande maioria, na verdade, porque está com algum tipo de sofrimento. Só que tem gente que não gosta de terapia presencial. E, às vezes, as questões financeiras também são complicadas, porque terapia nem sempre é muito acessível. E esse programa de 30 sessões é um programa mesmo que eu faço por áudio, que é bem interessante. E aí, só querendo falar para o pessoal, né? Quiserem entrar em contato, é o 999007536, tá bom? No meu WhatsApp. E a gente tem 1 minutinho. Você quer falar mais alguma coisa? Dar um tchau? Olha, Sueli, quero agradecer muito. Né? Foi muito bom fazer o programa. Quero agradecer a todos que nos ouviram aí. E um tchau mês que vem, né? Estamos aí, todo mês, né? Todo mês a gente vai estar aí conversando sobre o cotidiano, sobre as coisas e filosofando de leve. Muito legal, filosofando de leve, então. Obrigada pela sua presença. Até o próximo Filosofando de Leve, então, tá bom? Um beijo para todos, até a semana que vem.